Bananinha Eduardo Bolsonaro postou uma notícia reclamando sobre o altíssimo preço da gasolina no Acre. Só esqueceu de um detalhe: essa matéria foi justamente feita durante o governo do seu pai. E aí ele apagou e não pediu desculpas nem nada disso e tá tudo certo. O gado acreditou, aplaudiu e beleza. Mas pior do que isso, né? Ele postou uma manchete de uma economista respeitadíssima e excelente, muito corajosa, diga-se, que é a Zeina Latifi, como se ela estivesse passando pano pro governo Lula, quando na verdade no corpo do texto ela estava elogiando a política econômica do final do governo Bolsonaro. Ou seja, nós vamos falar sobre toda a incapacidade, nós vamos falar sobre toda, assim, a mesquinhez desse sujeito que não lê o que vota, que não lê o que publica, que é um disseminador de notícia falsa, que já tomou-lhe um cacete deste que vos fala em todas as instâncias possíveis e imagináveis da justiça. Só restou ele recorrer ao Tribunal de Haia pra ele tomar outro pau lá meu, né, por causa do apelido Bananinha. Mas nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal para receber as notificações, clicar aí no joinha, clicar aí, se inscrever no canal para receber as notificações, não, né? Clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, também entrar nos nossos grupos de WhatsApp, em que você tem comunidades, em que você tem vários debates, assim como a gente tem comissão aqui na Câmara dos Deputados, comissão de educação, comissão de trabalho, comissão de serviço público. Nós temos várias comissões também nos nossos grupos de WhatsApp, que nós estamos utilizando para quê? Primeiro, para formular projetos de lei. Segundo, para construir também o livro amarelo do MBL, que é o nosso caderno de teses, que nós vamos utilizar desde o militante até o nosso candidato a prefeito, nosso candidato a governador, o nosso candidato à presidência da república, que nós teremos este ano. Nós formaremos partido político e nós teremos o caderno, né, o livro amarelo de teses, que vai guiar desde os mandatários até a militância política. Clube MBL para você que quer receber em primeira mão todas as notícias de Brasília. Bom, a primeira notícia, né, que é bizarra, é do Bananinha querer criticar a alta do preço da gasolina utilizando uma notícia do governo do seu pai. O sujeito nem lê a data da notícia, assim, ele não precisava nem ter lido o corpo da matéria, bastava ter visto a data. E aí apagou, não pediu desculpa, não se retratou. É a maneira, né, do bolsonarista de se fazer as coisas, né? Errou? Ah, não interessa, apagou o erro, deixa o erro pra fora da história, né? Igual stalinista, né? Pô, virou traidor, vamos passar um Photoshop aqui e apagar a imagem desse sujeito da história. Pois muito bem. Quando ele poderia, vamos pegar um exemplo muito claro, foi uma coisa que eu falei. A Marina Silva deu um discurso esdrúxulo falando que aumentou o desmatamento agora no governo Lula porque os bolsonaristas estariam retaliando o governo Lula. Meu Deus! Era só o Bananinha pegar essa notícia e esculhambar, porque é o paradoxo do desmatamento, né? O desmatamento acontece porque o Bolsonaro é negligente, é leniente e deixa o desmatamento acontecer. Aí vem um governo que supostamente protege o meio ambiente e de repente o desmatamento começa a crescer por causa da retaliação em relação a madeireiros bolsonaristas. Então, assim, é como se a lei de oferta e demanda não existisse, né? Entrou o governo Lula, de repente um europeu pensou: nossa, que vontade de comprar um mogno. Bateu aquela vontade de comprar uma madeira de lei, que é uma delícia. Vamos deixar a galera desmatar pra gente importar. Pelo amor de Deus, assim, é um negócio ridículo. Ridículo. Fato é que o governo Lula está uma absoluta bagunça. E eu falo aqui um bastidor de Brasília pra vocês. Tem ministério do governo Lula que hoje só tem o ministro e o secretário do ministro, que não tem mais estrutura nenhuma. Tamanha é a desorganização do governo. Já falei várias vezes pra vocês. Nós estamos há várias semanas sem votar matérias de interesse do governo, porque o governo não tem maioria. E eu tenho falado isso há muito tempo. E o pessoal, não, passou a PEC da transição, tá, o governo tá abafando, não sei o que. Temos uma nova legislatura. Vamos lembrar que quem construía a maioria pro Bolsonaro era Arthur Lira, com o orçamento secreto. Acabou o orçamento secreto. Ele construiu maioria pro Lula pra aprovar a tal da PEC da transição, do calote Argentina, etc e tal, com o orçamento secreto. Supremo tomou uma decisão correta. Amém, né? Olha a dificuldade do Supremo tomar uma decisão correta e derrubou o orçamento secreto. Agora, acabou Arthur Lira articulando pra ter maioria. Agora o
governo que se vire, como é o correto. Nunca foi papel do presidente da Câmara dos Deputados construir maioria. O papel do presidente da Câmara dos Deputados, primeiro, prestigiar a agenda legislativa dos deputados e pautar matérias de interesse do governo, ou não pautar quando a maior parte dos parlamentares não quiserem sequer votar aquela medida, principalmente medida provisória. Olha, a gente não quer nem votar porque a gente quer deixar, como a gente chama aqui no jargão político, caducar. A gente quer fazer com que a medida provisória perca os seus efeitos, porque a medida provisória não é nada mais do que uma lei que tem um efeito temporário. Se o Congresso Nacional não decide sobre essa lei cai naturalmente, sem que a gente precise rejeitar medida provisória. Por isso que você nunca vai ver uma votação, assim, pelo menos eu nunca vi, de uma medida provisória sendo rejeitada. Você simplesmente não vota e deixa cair com o tempo, né? Muito bem. Aí o Bananinha mandou outra. A Zeina Latifi, né, colocou: desemprego está alto, mas está baixo. Essa foi a chamada, né, do texto dela. E aí o Bananinha pensou o quê? Bom, tem essa manchete. Essa manchete é do Globo. Aí primeiro, ele confunde o que é reportagem, o que é editorial. E aí eu concordo que o Globo e a Globo têm sido absolutamente parciais e militantes em defesa do governo Lula, com um colunista. O colunista, ele tem uma opinião que independe da opinião do jornal e que independe da visão que é passada pelo repórter e pelo jornalista. Aí primeiro, ele só leu a manchete, achando que era passação de pano pro governo Lula. No corpo da matéria, a Zeina estava elogiando a política econômica do final do governo Bolsonaro. Ou seja, o sujeito só leu a manchete e atacou uma manchete em que a economista, absolutamente respeitada pelo mercado, estava defendendo a política econômica do governo do pai dele. Ou seja, o cara, eu conheço, gente, todo mundo aqui conhece, todo mundo conhece, mesmo os bolsonaristas falam pra mim de bastidor, né? Claro que eles não têm coragem de falar publicamente porque eles sabem que eles vão ser linchados, né, pelos bolsonaristas, porque os bolsonaristas têm essa política stalinista. Fez uma crítica, é traidor, vamos atrás dele, vamos destruir, e é isso aí. E é justamente nesse stalinismo deles, aliás, esse stalinismo deles que fez com que eles perdessem a eleição, fez com que eles se queimassem com muita gente que poderia ser aliado. Gente, eu não tô falando, às vezes o Bolsonaro tem uma briga com a imprensa, né? É natural. A maior parte, né, dos jornalistas, eles são de esquerda, né? E vai ter embate de um governante de direita com um jornalista de esquerda. Mas, gente, eu não tô falando pro Bolsonaro, e assim, eu nem gosto mais de falar de Bolsonaro porque ele não é mais presidente da República, minha função agora é fiscalizar o presidente da República, que é o Lula. Mas só voltando um pouco pro Bolsonaro. Eu não tô falando pra ele não brigar, sei lá, com a Miriam Leitão, que vai criticar ele de qualquer maneira. Eu tô falando pra ele não brigar com o William Vac, que é um cara de direita. Eu tô falando pra ele não brigar com a Zeina Latifi, que é uma economista que tem um ponto de vista liberal. Então, não é nada demais. Não, eu tô falando pra ele não brigar com gente que deveria ser do campo dele. Mas porque critica quando precisa criticar, é esmagado pela militância bolsonarista, quando não pelos próprios filhos do Bolsonaro, quando não ainda pelo próprio Bolsonaro. Mas, nos bastidores é outra história. Eles vêm e me falam: gente, todo mundo sabe que o Bananinha vota projeto sem ler. Todo mundo sabe que o sujeito marca lá presença, vem com seus 4, 5 seguranças, depois vai embora, né? Ou então chega numa comissão, xinga alguém, pega um recorte de vídeo e vai embora. Não produz legislativamente absolutamente nada, né? O triste é ver que o Bananinha tem culpa de muita coisa. Agora, não tem culpa de ter sido eleito, né? A população que colocou ele lá deu um recado claro: eu não me interesso se você gasta meu dinheiro público, eu não me interesso se você esbanja de privilégios, eu não me interesso se você não trabalha, eu não me interesso se você viaja o mundo com dinheiro público, eu não me interesso se você não produz nada do ponto de vista legislativo. Se você xingou uma deputada de esquerda, fez um recorte de 30 segundos e passou o resto da semana sem fazer absolutamente nada, isso me basta para eu te dar uma baita de uma votação. Esse é um ponto fundamental que precisa ser colocado e que foi um recado muito poderoso que o eleitor passou nessa eleição e que nós precisamos corrigir, porque a mudança não ocorre aqui de cima para baixo. Muitas vezes vocês falam: quem faz aí a mudança do Congresso, o Congresso que é podre. Gente, o Congresso ele não surgiu de outro planeta, não foram alienígenas que surgiram aqui e começaram a legislar, não. O Congresso veio do povo, eleito pelo povo e atendendo às demandas do povo. Mas a maior parte da população rejeita o Congresso Nacional, mas reelege, e quando não reelege, elege um sujeito que tem as mesmas práticas ou até piores do que o sujeito que perdeu a reeleição. Então, meus amigos, ou a gente aprende a ter um mínimo de senso
crítico de ao menos ler aquilo que nós estamos divulgando, publicando, legislando sobre, ou a gente vai continuar sendo um país medíocre, aliás, para baixo de medíocre, porque quando a gente para analisar Indonésia, quando a gente para analisar Uruguai, Paraguai, nós estamos ficando para trás do mundo em subdesenvolvimento. A gente já não tá ficando para trás de país desenvolvido, a gente tá ficando para trás de mundo subdesenvolvido. Então a gente precisa correr muito só para ficar parado. Como dizia a Rainha de Copas do País das Maravilhas, aqui nesse reino se corre muito só para ficar parado. É isso que a gente tá precisando fazer, porque se a gente fica parado e inerte, a gente tá devagarzinho ficando para trás e cada vez mais rápido com inteligência artificial, com automação, e vai nos restar o que o Harari já escreveu e já deixou muito claro, inclusive quando ele veio aqui na Câmara dos Deputados: país pobre que não desenvolver sua população para trabalhar com inteligência artificial e com automação vai viver de esmola de país desenvolvido, vai viver de renda básica universal de país desenvolvido, não vai ter emprego, vai viver com uma miséria dada pelos países desenvolvidos e vai ter que aceitar, porque não vai ter trabalho e não vai ter função para exercer. É esse o futuro? É esse o país que você quer para você? Não é o que eu quero, mas é para onde a gente tá caminhando.